Convidamos o candidato Guilherme Boulos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer à Abdib pelo convite, pela oportunidade para que a gente possa expressar aqui as nossas posições, as nossas ideias. Cumprimentar o Britaldo, presidente do Conselho da Abdib, cumprimentar o Tadini, que me acompanhou até a sala, presidente executivo da Abdib. Vendo os temas que foram colocados aqui para esse debate, a respeito de infraestrutura e da necessidade do Brasil sair da crise econômica em que está colocado, eu quero começar afirmando o compromisso da nossa candidatura com um crescimento econômico com combate às desigualdades sociais. Nenhum país do mundo jamais saiu de uma crise, ainda mais de uma crise grave e prolongada como essa, sem investimento público. Inclusive os países mais liberais. Os Estados Unidos, quando reagiu à crise de 2008, reagiu com um aporte trilionário de gastos públicos para que pudesse minimamente recuperar a economia. Hoje nós estamos numa das recuperações mais lentas da nossa história. As promessas de geração de emprego e de crescimento do PIB com a receita de ajuste fiscal simplesmente fracassaram. Nos últimos 3 anos, de 2015 até agora, já no governo da Dilma com Joaquim Levy, e isso aprofundado após com o Michel Temer e o Henrique Meirelles, se vendeu a ideia ao povo brasileiro de que a economia voltaria a crescer com um choque de confiança, de que bastaria cortar gastos, de que bastaria sanear o déficit fiscal e que o resultado seria, uma chuva de investimentos externos, um êxtase do mercado que investiria no Brasil e que, com isso, a economia voltaria a crescer. Lamentavelmente, não foi isso que a gente viu, em nenhum dos aspectos. Nem do ponto de vista da retomada dos investimentos e sequer do ponto de vista de sanear a questão fiscal. O grande tema era conter a dívida pública. Muito bem. Antes dessa política austericida se iniciar, em dezembro de 2014, a proporção dívida-PIB estava em 59%. Após 3 anos de cortes insanos, a proporção dívida-PIB foi para 74%. Ou seja, houve crescimento da dívida, mesmo aprovando uma emenda constitucional que congela investimento público por 20 anos, mesmo se cortando em todas as áreas sociais e secando investimento público no Brasil. Essa estratégia é fracassada. Não apenas aqui, fracassou em todas as partes do mundo. O próprio FMI, que foi um promotor dessa estratégia, já em 2016, num documento, reconheceu o fracasso das políticas de ajuste para a retomada de crescimento econômico. Os motivos são claros. Quando o Estado deixa de investir, isso naturalmente incide em menor geração de emprego, em redução da renda, que, por sua vez, incide sobre o consumo, reduzindo o consumo e reduzindo a arrecadação fiscal. O ajuste fiscal gera um novo desajuste. E é isso que nós temos visto com cortes sucessivos e déficits sucessivos no país. Este, definitivamente, não é o caminho para tirar o Brasil da crise. Nem a política de ajuste fiscal e nem aquela que coloca a conta da crise nas costas dos prejudicados de sempre. Não é com retirada de direitos sociais, não é com reforma trabalhista, não é com reforma da Previdência que se vai fazer o país crescer. Ao contrário. Se nós vermos o que a reforma trabalhista já começou a gerar, é maior informalidade,
a totalidade dos empregos gerados no país no último ano foram empregos informais, que reforça o ciclo vicioso de redução de arrecadação e reforça o problema do déficit previdenciário. Emprego informal não tem arrecadação para a Previdência. Diminui a arrecadação da Previdência, diminui a arrecadação fiscal e precariza a vida das pessoas. Este não é o caminho. E, por isso, nós temos um lado, e um governo nosso seguramente terá o compromisso também de rever e revogar reformas como essas. Agora, a questão que sempre surge quando se faz esse debate é de onde vem o dinheiro. Muito bem, parece até em alguns círculos, não nos círculos do Temer, do Meirelles, mas em alguns círculos parece haver um certo consenso de que é necessário retomar investimento público no Brasil. De que, por si só, o mercado e, sobretudo, o fluxo externo de capitais não é suficiente para recuperar a economia. A questão de onde vem o dinheiro é uma questão que nós vamos ter que nos deparar no próximo período. E o dinheiro virá, desde a nossa percepção, de um enfrentamento a privilégios. A questão da falência do Estado, ou da incapacidade de investimento do Estado, está relacionada a uma determinada configuração da capacidade e do perfil arrecadatório do Estado brasileiro. Para poder liberar recursos para investimento público no Brasil, que é mais do que necessário, sobretudo na área de infraestrutura e indústria de base. São investimentos de longo prazo, são investimentos, muitas vezes, sem rentabilidade imediata, que, historicamente, foram feitos pelo Estado. Para liberar este tipo de investimento, nós precisaremos fazer uma reforma tributária no Brasil. Uma reforma tributária progressiva, que faça com que a carga tributária brasileira incida menos sobre consumo e produção. Dentre as nossas propostas, inclusive, está a redução do imposto de renda da pessoa jurídica para a alíquota de 25%, o IVA, como uma forma de redução de imposto sobre consumo, e mudar o perfil da carga tributária para a tributação de renda e patrimônio, que é absolutamente subtributada no Brasil. Tributação de operações financeiras, subtributada no Brasil. E aqui nós não precisamos nos comparar a padrões comunistas ou bolivarianos. Não é? Imposto sobre heranças no Brasil, alíquota máxima de 8%. Nos Estados Unidos, insuspeitos de bolivarianismo, alíquota máxima de 40%. Peguemos a Europa, os países da OCDE. Nós temos que aumentar a tributação sobre patrimônio. Hoje é responsável por 4% do total da arrecadação apenas no país. Nós temos que aumentar a tributação sobre renda. Diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica tem que vir junto com tributação de lucros e dividendos, seguindo 34 dos 35 países da OCDE, o que ocorria no Brasil até o Fernando Henrique isentar em 1995. Acabar com juros sobre capital próprio, que é uma forma de elisão fiscal, assim como a tributação de lucros e dividendos. E isso nos permitirá aumentar a arrecadação num primeiro momento. Né? Hoje a arrecadação no Brasil está em 32% do PIB. O Brasil foi um dos poucos países que, durante a crise, não aumentou a arrecadação. A arrecadação, a carga tributária média, hoje, de países da OCDE é 34% do PIB. Há um espaço para um aumento provisório de arrecadação, para que depois se reduza sobre tributação de consumo e produção. Isso tem condições de gerar investimento público. A isso se some a redução das desonerações fiscais. Nós sabemos, há uma farra nas desonerações fiscais no Brasil. Feitas sem contrapartida de emprego, isso se iniciou em 2012 e depois foi só se ampliando. Sem contrapartida de geração de emprego, sem qualquer contrapartida social. Muitas dessas empresas pegaram desoneração para fazer caixa lá fora, inclusive. Chegou ao absurdo de 4% do PIB em desonerações, 283 bilhões de perda de arrecadação do Estado brasileiro em 2018 com desonerações.
E aqui não significa acabar com todo tipo de desoneração, naturalmente. Há desonerações que são necessárias para estimular a economia, para a geração de emprego. Agora, há desonerações que nós sabemos muito bem foram barganhadas por setores econômicos, junto com parlamentares, né, por força de influência e lobby no Congresso Nacional e que não tem nenhum interesse público. Essas serão revistas. Essas desonerações precisam ser revistas e a comparação internacional, mais uma vez, nos ajuda. Hoje, 4% do PIB em desonerações no Brasil, média mundial 2% do PIB. Nós precisamos acabar com a farra das desonerações. Um outro ponto é a redução dos juros e o custo da rolagem da dívida pública no Brasil. As nossas taxas de juros, apesar da redução, sobretudo redução nominal, a gente vê gente que está hoje no governo se gabando da redução de juros, né? Precisam fazer a diferenciação entre juros reais e juros nominais. Nós estamos num patamar de inflação baixíssimo, né? E isso, mesmo com a redução de juros nominais, isso não foi acompanhado proporcionalmente por redução de juro real. Se reduziu a inflação destruindo o país. Essa foi a receita, destruindo a economia, jogando ela no buraco. Não é o que nós queremos. Nós queremos inflação baixa e controlada, com crescimento econômico e distribuição de renda no Brasil. Para isso, nós precisamos baixar juros e enfrentar interesses do mercado financeiro. Não dá para o Brasil, seguir sendo o país dos bancos. O banco vem aqui e faz o que quer. 17 bilhões de lucro dos bancos no último trimestre, com 14 milhões de desempregados. O país afundado numa crise econômica. É desproporcional a acumulação financeira nesse país e nós temos que fazer controle de fluxo de capitais, reduzir juros, utilizando, no caso do varejo, inclusive os bancos públicos para isso, reduzir o spread bancário, segundo mais alto do mundo, né? Só perde para Madagascar, que não parece ser um exemplo para o modelo de crescimento brasileiro. E, por fim, um último elemento que eu gostaria de colocar nessa apresentação inicial, para que a gente possa partir para o debate. Para além da retomada da capacidade de investimento público, de enfrentamento de privilégios, de fazer uma política que tem independência pela primeira vez em relação aos bancos nesse país, que só ganham. Para além disso, nós precisamos criar melhores condições para que se empreenda no Brasil. Isso passa por medidas de desburocratização. Desde a desburocratização tributária, como o IVA, com uma ressalva, nós defendemos o IVA, mas isso não pode afetar hoje a arrecadação destinada à Seguridade Social no Brasil, sobretudo a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai constitucionalmente para a Seguridade Social. Nós não podemos mexer nas fontes de financiamento da Seguridade Social no Brasil. Mas, mais do que isso, nós precisamos desburocratizar procedimentos. Para se abrir uma empresa, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda estabelece a exigência de 2 sócios para se abrir sociedade anônima, para o próprio fechamento de empresas, né? E estabelecendo critérios que não dificultem as vidas, sobretudo dos pequenos e dos médios que querem empreender. Hoje, o custo fixo em divulgação chega a R$50 mil por ano. Aliás, os custos fixos são os mesmos independente do tamanho do empreendimento e das condições de aporte do capital. Isso precisa ser revisto. Até porque a burocracia, nesse caso, é a mãe da corrupção. Se criam dificuldades para depois se vender a bom preço facilidades. Nós precisamos desburocratizar as condições para que se empreenda no Brasil, para que se permita, não é, um investimento que gere empregos de maneira sadia para a economia nacional, mas um processo de recuperação que não tem a menor condições de acontecer no país, senão com a retomada do investimento público e com a preservação de direitos sociais. E quero terminar com isso. Fala-se muito em unificação nacional. Nós não podemos ter um discurso polarizado. Essas eleições estão polarizadas. Nós precisamos ver todos os lados. É verdade. Nós queremos a união nacional. Agora, a união
não pode ser uma farsa ou uma hipocrisia. Num país com um abismo de desigualdade tão grande como o nosso, não se tem união nacional sem um projeto claro e decidido de distribuição de renda. Num país em que a Oxfam, organização britânica que estuda a desigualdade no mundo, chega à conclusão de que 6 bilionários têm mais riquezas que 100 milhões de pessoas, não dá para se falar em união nacional sem fechar essa ferida. E se fecha essa ferida com uma política de crescimento que gere emprego e renda, mas também com uma política distributiva que preserve direitos sociais, que amplie direitos sociais e que provenha serviços públicos de qualidade para a população. Obrigado. Bom, e vamos falar mais, então, de investimentos, Boulos. Você já citou algumas propostas, a ideia de se ter condições aí de redução de carga tributária, que é um forte inibidor. Agora, tem uma grande discussão, se deve diminuir o tamanho da participação do Estado nos investimentos em geral, ou atrair simplesmente o capital privado, o capital estrangeiro. Agora, o fato é que, historicamente, nós temos sempre uma participação do investimento público, e os investimentos caíram demais no país, investimentos de modo geral e, em particular, da infraestrutura. Como alavancar um desempenho efetivamente melhor num prazo relativamente curto, porque o Brasil tem defasagens enormes, né? A precariedade da infraestrutura interfere no custo do Brasil. Então, de onde viriam os recursos? De que forma se atrairia o capital privado? Olha, Denise, primeiro, efetivamente, nós temos um déficit de investimento público no Brasil, né? Se pegarmos o investimento em infraestrutura, hoje corresponde a 2% do PIB, né? Isso é muito pouco para padrões internacionais, aliás, é pouco para padrões latino-americanos. Nós não estamos sequer comparando aqui com China. Para os padrões latino-americanos, 2% do PIB para investimento em infraestrutura é baixo. A nossa pretensão é dobrar esse investimento para 4% do PIB. Investimentos em infraestrutura. E aqui, infraestrutura, não é, para a produção, mas também infraestrutura social. Não é? Infraestrutura social, nós estamos falando aqui de mobilidade urbana, nós estamos falando aqui do complexo de saúde e educação, nós estamos falando aqui de moradia popular, não apenas de infraestrutura para os negócios de portos, hidrelétricas, ferrovias e estradas. Mas é preciso dobrar este investimento e, como eu busquei apresentar na minha intervenção inicial, Denise, há condições para isso. Esta reforma tributária que nós pretendemos fazer tem um potencial arrecadatório de 80 a 90 bilhões de reais ao ano. Apenas a tributação de lucros e dividendos, numa alíquota de 15%, que não é uma alíquota elevada, apenas a tributação de lucros e dividendos tem condições de arrecadar 60 bi ao ano. Se você somar isso com cortes em desonerações, nós temos condições de ter um plano emergencial de investimentos que chegue a algo em torno de 180 bilhões ao ano, né? Que é o plano que nós estamos chamando de Levanta Brasil. Infraestrutura social e infraestrutura econômica e em serviços públicos. É possível compatibilizar as coisas. É possível você ter um programa que, ao mesmo tempo, possa gerar empregos para o povo brasileiro e, com isso, ativar os setores econômicos, né? E que atenda às necessidades sociais. Quando você constrói moradia popular, nós temos hoje um déficit habitacional de 6 milhões de famílias no Brasil, 6 milhões e 300 mil famílias. Quando você constrói moradia popular, você, ao mesmo tempo, está atendendo um direito social constitucionalmente garantido e gerando empregos, e ativando cadeias produtivas, não apenas na construção civil, mas gerando empregos indiretos relacionados a essas obras. E assim,
em cada um dos setores econômicos. Então, o nosso programa Levanta Brasil é um programa para compatibilizar necessidades sociais com necessidades econômicas e geração de emprego. E nós vamos financiá-lo a partir de uma reforma tributária progressiva, a partir da redução daquilo que o Estado gasta no Bolsa Banqueiro, né, com a rolagem de juros da dívida pública e com um controle das exonerações fiscais que hoje no país são abusivas. E aí, como ficaria a questão do ajuste fiscal nesse processo todo? Inclusive, eu queria saber dessa sua projeção em relação à arrecadação com a nova tributação. Isso se daria num prazo não imediato, né? Como é que seria aplicada essa tributação? Você tem de respeitar determinadas condições legais, então você não tem a geração de tributos assim de uma hora para outra. E você está falando em um plano emergencial. Isso teria uma participação também maior de capital externo, do setor privado? Olha, Denise, primeiro, a possibilidade de arrecadação de tributos ela não é algo de longo prazo. Se você cria a prova, se passa a tributar. As desonerações também têm um efeito de curto prazo. Aliás, foi um expediente que o Temer buscou utilizar este ano para poder fazer caixa, né? No objetivo dele era para pagar juros da dívida pública, o nosso não, é para fazer investimento. E, no caso dele, não efetivou porque se formou com uma base tão fisiológica, mas tão fisiológica, que a turma preferiu, neste caso, negociar as desonerações ali no varejo com setores econômicos que muitas vezes financiaram suas campanhas eleitorais, do que atender a demanda do governo. Então, é possível atender isto em curto prazo, e isso ter um potencial arrecadatório de investimento, seja no caso das exonerações, seja no caso da tributação. Agora, para além disso, nós precisamos ativar o crédito, né? Diversificar o crédito e ativar o crédito para produção e consumo no país, né? O BNDES, né, não pode ser demonizado por conta de políticas que, eventualmente, tenham tido equívocos na sua condução, né? Agora, o BNDES é um banco de fomento importante para o Brasil e tem que funcionar no financiamento, inclusive de obras de infraestrutura, mas não só, de pequenas e médias empresas também. Um dos problemas que nós vemos na política anterior do BNDES é que se voltou muito para grandes, né, e pouco para pequenas e médias. Tem tratamento diferente. Nós queremos democratizar o tratamento no BNDES sem que ele deixe de oferecer crédito para a ativação da economia. Nós temos 2 grandes bancos públicos no país que têm condição de ativar a economia dando crédito mais barato. 2 grandes bancos públicos que podem, sim, incidir na taxa de juros na economia. Se a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil abaixam os juros de mercado, forçam os bancos privados a fazerem a mesma coisa. Agora, esse mecanismo já foi utilizado no passado e trouxe problemas em relação a fontes de recursos para os bancos, que eles também têm de ter uma fonte de captação. Só para eu entender, seria basicamente a participação do setor público nessa alavancagem de investimentos? Sobretudo do setor público e, obviamente, criando condições mais adequadas, né, para que as empresas possam atuar e investir. Se o setor público dá crédito mais barato, isso cria uma condição adequada de incidência do setor privado. Se o setor público atua e desburocratiza, isso cria uma condição mais adequada para a atuação do setor privado. Agora, em relação aos bancos públicos, eu queria fazer um reparo, Denise. O que deu errado na política de 2012 não foi ter baixado os juros e o spread bancário. O que deu errado foi isso ter vindo junto com uma política de desonerações fiscais, que era a agenda da Fiesp no momento. E, aliás, isso mostra o quanto essa ideia de você criar um ambiente favorável para investimentos externos, por si só, sem investimento público, ela não se sustenta. Em 2012, foi atendida integralmente a agenda desses setores econômicos. E o que veio depois? Veio um mar de investimentos? Não veio. Sem o Estado impulsionando o investimento público, não vai. Então,
a política de redução de juros e spread bancário é necessária. O problema de 2012 não é que ela foi feita, é que ela não foi levada até as últimas consequências. É que no primeiro grito que veio da Bovespa se recuou. É preciso ter firmeza e coragem para levar essa política até as últimas consequências. Isso implica enfrentar o capital financeiro. Ajuste fiscal, como é que ficaria nessa condição de o setor público ter que bancar o crescimento para valer dos investimentos? Porque a demanda é muito grande. Você falou de uma expansão de 2%, que na verdade é menos de 2% hoje, chegando a 4%. Desculpa, menos de 2%. A infraestrutura, você diz. Infraestrutura, exatamente. Olha, Denise... Ajuste fiscal não é um ponto que te preocupa? Não. A questão fiscal é um ponto que preocupa a todos. Agora, não se resolve a questão fiscal com ajuste fiscal. A maior prova é onde nós estamos hoje. Ajuste fiscal há 3 anos e déficit seguido há 3 anos e a dívida pública estourando em relação ao PIB. Essa não é a solução. A solução para equilíbrio fiscal é crescimento econômico. A mesma coisa em relação à Previdência. Se o país cresce, arrecada-se mais, né? Tanto em relação à carga tributária, quanto em relação ao financiamento da Previdência. A política de fazer um ajuste fiscal destruindo a economia agrava o problema fiscal. Gente, esta questão de ajuste fiscal está sendo feita há 3 anos. O que eu não consigo entender é como não virou a chave. Como depois de 3 anos, o fracasso que ela gerou. 14 milhões de desempregados, a economia na lona, o país destruído, completa falta de confiança, desilusão e desesperança das pessoas em relação ao futuro. É o que eu mais tenho ouvido. Nos últimos 4 meses, eu andei por 22 estados do Brasil, ouvindo as pessoas e conversando com as pessoas. Uma fala que me chamou muito a atenção, que eu ouvi com frequência, com várias variações, é: antes, eu tinha certeza que meu filho ia viver melhor do que eu. Hoje eu não sei o que vai acontecer na semana que vem. O nível de desilusão que as pessoas estão em relação ao cenário econômico é total. E isso é resultado desta política, que só sabe falar em corte, ajuste fiscal, não ajustou as contas e botou o país no buraco. Nós não vamos fazer isso, não. Bom, eu coloquei até alguns pontos já em relação à divergência que você pode ter em relação à implementação de algumas medidas, mas o fato é que, do lado dos investimentos, se percebe que não há um entendimento direto entre executivo, legislativo e judiciário. Vários projetos enroscam por divergências, guerra de liminares, enfim, a gente tem um problema muito sério em relação a isso, projetos de lei que são aprovados com vícios, sem análises prévias, tem intervenção do governo que altera a regra do jogo e causa uma instabilidade maior no que se refere ao investimento privado. Agora, nós estamos colocando, inclusive, eu estou seguindo o roteiro de todos os candidatos, questão do frete. Eu acho que vale lembrar lá atrás do setor de energia, o que aconteceu. É o ambiente institucional que deixa o investidor mais cauteloso, aquele que pode trazer o dinheiro privado para os investimentos. Como é que você lidaria com isso, com essa divergência dos poderes? Claro. Primeiro eu quero só fazer uma menção sobre a questão do frete e a greve dos caminhoneiros no Brasil, que foi o que ocasionou o debate sobre o frete. Isso foi resultado de uma política desastrosa, uma política de preços desastrosa em relação à Petrobras. Uma política voltada para acionista e um Wall Street e virada de costas para o povo brasileiro. Mas houve corrupção na Petrobras e foi aí que tudo começou. Muito bem, está colocado isso. Agora, se alguém, Denise, assaltar a tua casa, o que você vai fazer? Você vai dar a tua casa para o vizinho ou melhorar o sistema de segurança? Eu também. E é o que deveria se fazer na Petrobras. Teve problema lá? Então, tem que ter transparência, tem que ter controle social. Agora, entregar a Petrobras para a Shell e para empresas estrangeiras é um crime lesa pátria contra o povo brasileiro. E é o que tem sido feito com uma política que é uma política que diminui a competitividade da Petrobras, bota para fazer o refino lá fora, as refinarias da Petrobras estão operando com 70% da sua capacidade, aí volta para o modelo colonial, que a gente conhece muito bem. Exporta óleo cru, importa diesel e gasolina refinada. Importa com o preço do dólar lá em cima.
aí a gasolina custa 5 na bomba. Essa política é criminosa, foi feita para destruir a Petrobras, é uma forma de privatização velada da Petrobras e será revista de cabo a rabo num governo nosso, integralmente. Mas a Petrobras herdou um rombo imenso, só para acrescentar. Mas claro. E tinha que ser equacionado de alguma forma. Mas é claro que herdou um rombo imenso. E não só por corrupção, também pela intervenção e controle de preços. Não, vamos lá. Vamos pegar qual é o percentual do rombo na Petrobras. Eu não quero entrar muito nessa questão da Petrobras, porque a nossa discussão é infraestrutura, né? Mas é não, mas eu acho que é observação. importante a gente conversar. Está na boca do povo. Vamos conversar sobre isso. Né? A questão da Petrobras, eu acho que nós temos que colocar no seguinte sentido. Pegue o rombo. Vamos analisar o caixa da Petrobras. O rombo em corrupção que ocorreu, né? O rombo em relação aos preços que foram segurados, descompassados da média internacional durante um certo período. Não se compara ao quanto a Petrobras perdeu em ativos internacionais por conta do seu desmonte posterior. Não se compara. O grosso da perda da Petrobras foi posterior a tudo isso, com as consequências, com o desinvestimento. Olha o Comperge no Rio de Janeiro, como é que está. Vai lá para Itaboraí para ver como é que está a situação. Eu fui lá. Eu vi. Se criaram uma expectativa, uma enorme refinaria, tem gente morando em barraca no meio da rua, assim, uma do lado da outra. Né? E esse desinvestimento gerou uma perda acionária só nos Estados Unidos, num acordo judicial lamentável, inaceitável. A Petrobras pagou 10 bilhões de reais para fundos abutres por supostas perdas, sem ter sido condenada judicialmente, um acordo judicial. Então, as perdas da Petrobras estão muito relacionadas a um ponto que eu quero falar agora, que é da tua pergunta inicial, que é o fato do judiciário no Brasil se acreditar hoje poder supremo da República. O judiciário viu um vácuo no Brasil. Aconteceu o que nós consideramos, e digo aqui sem receio, talvez alguns na plateia não considerem, um golpe parlamentar, um impeachment sem crime de responsabilidade para botar um governo corrupto no poder. Aí você tem um executivo sem legitimidade. Temer nunca teve legitimidade para governar o Brasil. Você tem o legislativo mais desmoralizado da nossa história, quase todo investigado. O que acontece? O judiciário viu a oportunidade e falou, oba, é a minha vez. E se colocou como guardião da República. Né? Aí, ministro do TCU, que não foi votado por ninguém, foi colocado lá por arranjo de cargo, pode mais que presidente da República hoje. Juiz de primeira instância define que ministro pode ser indicado ou que ministro de Estado não pode ser indicado. Né? Um gestor não pode fazer uma coisa porque um promotor do interior de não sei onde resolve entrar com qualquer coisa, com uma liminar, e impede o investimento público no Brasil. Esse é o problema. Né? Se a gente reequilibra os poderes e assegura um executivo com legitimidade, um legislativo com legitimidade, o judiciário vai cumprir o seu papel, que é julgar. O papel do judiciário não é executar, não é dirigir o país, não é legislar. Não foi eleito para isso. Nem tem mandato para isso. E, aliás, o combate à corrupção, excelente, deve ser feito, mais do que necessário. Corrupção é a apropriação do público pelo privado. Agora, combate à corrupção tem que se dar dentro de garantias constitucionais, com amplo direito de defesa, como a Constituição prevê, sem partidarização. Né? Isso é, sobretudo, e quero colocar aqui um tema delicado, né, com quem tem moral para julgar. Porque o que mais tem no Brasil hoje é moralista sem moral. Gente que se coloca na condição de julgar a corrupção, investigar a corrupção, mas recebe auxílio moradia tendo casa, acabou de aprovar salário de 40 mil reais para eles próprios, né, com salário mínimo estagnado no Brasil, com auxílio terno, auxílio paletó, auxílio pão de queijo, auxílio viagem para Miami. É uma esculhambação. Fazem o que querem, se acham os donos do país, acima do bem e do mal. Então, o judiciário tem que ser colocado dentro de normas democráticas no Brasil. Nossa proposta é de democratização do judiciário. Né? Nenhum poder que regula a si próprio, olha, quem regula a si próprio é Deus, mas ninguém. Nenhum poder numa democracia deve ter a atribuição de regular a si próprio.
Nós defendemos um CNJ com participação da sociedade, ouvidoria externa para o judiciário, mandatos nas cortes superiores com prazo limitado. E o judiciário que julgue, não legisle nem execute. Deixe isso para quem tem voto popular. Bom, mas aí entraremos na questão política, especificamente de redefinição das forças, dos poderes, e nós temos como prioridade a discussão aqui em relação ao investimento. Foi você que perguntou. Ah, você desviou. Você perguntou, eu respondi. Você dá a brecha, pô. Eu falei do frete, você foi falando do outro, não, era assim. Mas vamos aí, o investimento social em infraestrutura, que é fundamental no país, e é para lá de defasada em relação ao saneamento básico. Nós temos algumas propostas de discussão, novos modelos regulatórios, mas o fato é que 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões, não têm coleta de esgoto. Então, esse é o investimento social. Como viabilizar isso? Corrigir essa defasagem, não jogando para o próximo século. Olha, isso é essencial. Enfim, os últimos 17 anos da minha vida, me dediquei a estar ao lado das pessoas que lutam por moradia. E pude conviver junto com essas pessoas em situações desumanas, em relação a saneamento básico, em relação a condições mínimas de existência. Gente morando debaixo de uma barraca de lona, com o pé no barro, sem água encanada. Eu sei o quanto isso impacta e o quanto isso é importante para o povo brasileiro. Nós temos, em pleno século XXI, um país em que 45% da população não tem acesso ao saneamento básico, é um escândalo. E aqui nós estamos falando da 8ª economia do mundo. Então, é preciso ter um plano ousado de investimento em saneamento básico. E reitero aqui, é investimento público. É investimento público porque a lógica do setor privado é uma lógica, evidentemente, pela sua própria natureza, de obter rentabilidade. Vamos pensar, uma comunidade com 3 mil habitantes no interior do Pará. E você precisa fazer tantos metros de obra de saneamento para gerar esgoto para aquela comunidade. Ela é rentável? Não vai ser rentável essa obra. Essa obra vai ser a fundo perdido. O setor privado vai fazer uma obra dessa? Não vai. Obras que interessam ao conjunto da sociedade, muitas delas não vão estar sob a lógica da rentabilidade. Isso se dá com o investimento público, né? O investimento é público, não quer dizer que o setor privado não vai executar e ser contratado. E aí eu quero entrar num outro ponto. Não sei se está aí na tua cola de perguntas. Falando em cola, que cena aquela, né? No debate de sexta-feira. Que coisa horrorosa. O meu não é cola, é para seguir o roteiro, para ter as mesmas perguntas para todos. Tá bom. É tratamento igual, é isso. O Bolsonaro vem aqui, não? Se ele vier a pergunta da colinha na mão, que aquilo foi uma coisa triste de se ver. Mas, enfim... Não compara com a minha. Não, que é isso. Jamais, Denise. Eu lhe respeito profundamente para fazer uma comparação isso. como essa. Mas temos enfim, aqui uma última pergunta, daqui a pouco vai esgotar o tempo, eu quero fazer essa pergunta também. Em relação à indústria, que perdeu muito espaço no PIB brasileiro, a indústria representa mais renda, mais arrecadação tributária, mais emprego, modernidade, espaço para competitividade no exterior. Como estimular a indústria dentro da tua política, da tua visão de política econômica? é essencial. O que nós vimos acontecer nos últimos 30 anos no país foi uma reprimarização. E o Brasil não tem vocação para ser fazenda da China. Não cabe ao Brasil ser exportador de minério de ferro e de soja para o mundo. O Brasil pode ser muito mais do que isso, né? E, para isso, precisa ter uma política industrial ousada. Mas essa política industrial ousada não pode pensar apenas em termos de uma competitividade com uma extração de rentabilidade retirando o direito dos trabalhadores. Nós não podemos ser Bangladesh. Nós não vamos ter condição de competitividade no mundo, né, pagando R$1 a hora com trabalho intermitente e sem direito trabalhista. Não é esse o caminho. Nós vamos ter condições de uma política industrial com investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação. Nos setores que o Brasil
tem maior potencial. Esses investimentos hoje foram cortados. Nós temos menos de 1% do PIB em ciência e tecnologia. Nem ministério tem mais. Nesse populismo demagógico de que achar que reduzir ministério é expressão de ser austero, né? É expressão de não ser corrupto, se acabou com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fundindo ele com o das comunicações. Né? Então, é preciso retomar o Ministério de Ciência e Tecnologia, ter uma política ousada de inovação com investimento. Vamos pegar os países, vamos pegar a China, vamos pegar os Estados Unidos, vamos pegar os países europeus. Quais deles cresceu sem investimento público pesado em inovação e ciência e tecnologia? Peguemos o exemplo famoso do Vale do Silício dos Estados Unidos, onde nasceu a tecnologia do iPhone e boa parte da revolução microeletrônica. O que foi aquilo? Foi investimento do Bill Gates, da Apple? Não foi. Aquilo foi investimento do Departamento de Defesa norte-americano. Investimento público que gerou tecnologia. Nós temos que aprimorar as ferramentas de inovação, nós temos que valorizar mais a universidade pública no país, né? Criar mais vagas, dar mais excelência. A universidade pública, diferente da universidade privada, se preocupa com pesquisa, extensão. Temos que criar centros de pesquisa e laboratórios públicos em várias áreas, e é isso que vai permitir ao Brasil ter um outro lugar, o seu lugar de destaque no mundo, como uma liderança. O Brasil tem potencial de liderança regional. Hoje nós temos um governo que não lidera nem o país, quanto menos a região. Com uma pesquisa, com um trabalho, um investimento em pesquisa, ciência e inovação, o Brasil tem condições de competitividade internacional com uma política industrial de novo tipo. Em relação ao ambiente de negócios, porque não é só pesquisa e inovação, tem questão das dificuldades que o empresário lida no dia a dia. Disse isso um pouco na minha intervenção inicial. Nós temos que trabalhar com um modelo de desburocratização combinado com facilitação do crédito. Hoje o crédito no Brasil é um escândalo, tanto para consumidor como para quem quer produzir. Tem um dado que eu vi outro dia que eu fiquei abismado. O Banco Santander, na Espanha, para uma linha de crédito no cheque especial, cobra 0% por um prazo X. O mesmo Banco Santander, no Brasil, para a mesma linha de crédito, cobra 140% ao ano. Isso é um disparate. Isso é uma Disneylândia financeira. Com a redução dos juros, né, você cria condições para empreender com maior previsibilidade. Isso tem que vir junto com controle de fluxo de capitais, que é uma outra história, né? Então, controle de fluxo de curto prazo tem a ver com taxa de câmbio, né? Por que o câmbio? Nós estamos se investindo. Nesse momento está todo mundo vendo o que está acontecendo na Turquia. Todo mundo viu o que aconteceu na Argentina. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo não. Quem é um pouquinho mais de idade, eu era muito novo na época, mas me lembro, o que aconteceu na Indonésia, em 1997, 98, né, com ataque especulativo à moeda, no Sudeste Asiático. E hoje, no Brasil, você tem o cartel do câmbio sendo investigado pelo CAD, que é a mesma coisa, que é manipulação especulativa para poder afetar a moeda, e isso incide em todos nós. Então, o controle de fluxo de capitais, com cobrança de IOF, para investimentos em até 90 dias, que são os investimentos de curto prazo, os mais especulativos, somados à redução de juros, somados a políticas de desburocratização para quem quer empreender, não é? Essas políticas todas têm condições de criar um ambiente de negócios que não seja contraditório a um ambiente de direitos. Eu não quero um ambiente de negócios que destrua um ambiente de direitos. 99% do povo brasileiro também não quer. Bom, e agora nós vamos passar a parte da escolha das perguntas pela nossa plateia. Eles também têm cola, viu, Boulos? Então, vamos lá, as perguntas para a nossa plateia escolher, por favor. Neste momento, a plateia escolhe uma pergunta. As duas mais votadas serão respondidas pelo candidato.
Pergunta de número 1. O Brasil precisa de mais metrôs e trens urbanos e regionais. Congestionamentos são crescentes, mesmo com a economia deprimida e 13 milhões de desempregados. A responsabilidade é local, mas a descoordenação e a baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam avanços. O setor privado tem apetite, mas faltam projetos. O que o seu governo pretende fazer? Pergunta de número 2. Em relação às agências reguladoras, a interferência política tem causado problemas. Há vacâncias nas diretorias. O orçamento é insuficiente para a operação das agências. Servidores sentem-se ameaçados pelos órgãos de controle e preferem não tomar decisões em muitos casos. A solução de conflitos, não raramente, é direcionada ao Poder Judiciário. Qual será a diretriz para reverter essa situação? Pergunta de número 3. A criação do PPI, Programa de Parceria de Investimentos, melhorou a articulação com o setor privado e a governança entre órgãos públicos. Projetos têm sido apresentados com mais solidez técnica e financeira. Qual a sua avaliação sobre a manutenção ou não, reforço e eventual ampliação deste programa? Para votar, basta clicar no número correspondente à pergunta de preferência no keypad, localizado à frente de sua poltrona. Os senhores têm agora 20 segundos para escolher uma pergunta. Pergunta 1 e 3. Olha, primeira vez sai a 1. Vamos lá, então, pergunta 1 e a pergunta número 3. A pergunta 1, que o Brasil precisa de mais metrôs e trens urbanos e regionais, congestionamentos são crescentes, mesmo com a economia deprimida, os 13 milhões de desempregados que temos no país, mas a descoordenação e baixa capacidade técnica e financeira dos municípios dificultam os avanços. O setor privado tem, claro, seus interesses, mas faltam projetos. O que o governo pode fazer para agilizar tudo isso? Olha, esse caso naturalmente passa por uma revisão do Pacto Federativo no país, não é? Porque, de fato, não dá para deixar projetos de infraestrutura urbana apenas na mão de estados e municípios, que são os que menos arrecadam, né, com o tamanho da deficiência acumulada que se tem nesse campo no Brasil, né? Aqui nós estamos falando, sobretudo, no caso da mobilidade que foi citado, transporte sobre trilhos. Metrô, monotrilho, trens urbanos, né? Esses projetos precisam ter um investimento pesado federal e, ao mesmo tempo, a revisão do Pacto Federativo deve dar mais condições de investimento para estados e municípios empreenderem projetos dessa natureza. Agora, eu queria pontuar uma coisa em relação a isso. O tema da mobilidade tem que ser visto dentro do contexto urbano, de maneira geral. O que causa o grande drama da mobilidade urbana nas cidades brasileiras? Os congestionamentos abissais e, ao mesmo tempo, a superlotação no transporte público. É a enorme distância que se tem que percorrer entre local de trabalho e local de moradia. A maior parte da força de trabalho, dos trabalhadores do país, moram nas periferias urbanas. E a maior parte dos postos de emprego estão nas regiões centrais das cidades. Todos os dias as pessoas têm que fazer viagens imensas, ao mesmo tempo para ir e ao mesmo tempo para voltar. Esse fluxo gera congestionamento e superlotação no transporte público. Nós precisamos rever modelo de cidade no Brasil, não basta minimizar isso. É evidente que é preciso políticas de investimento em mobilidade, em transporte sobre trilhos, em corredores de ônibus, em tudo isso. Agora, mais do que isso, nós precisamos inverter uma lógica, que é a lógica que pobre, trabalhador, tem que ser jogado para morar nos rincões cada vez mais distantes. Nós precisamos enfrentar uma lógica de especulação imobiliária que é segregadora do ponto de vista das cidades. Nós temos hoje no Brasil mais de 7 milhões de imóveis ociosos e 6 milhões e 300 mil famílias que sofrem com déficit habitacional. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E, para tranquilizar aqui, isso não quer dizer que vai se ocupar a casa de ninguém aqui.
Agora, isso quer dizer o seguinte, que esses imóveis ociosos são imóveis abandonados, que estão em situação inconstitucional. São imóveis largados, muitos deles com dívidas de IPTU que superam o valor do imóvel. Pegue os prédios abandonados no centro, que só geram deterioração urbana. O Estatuto das Cidades, desde 2001, permite que esses imóveis sejam desapropriados, requalificados e destinados para moradia popular. Se você constrói moradia popular nas regiões centrais, você resolve o problema da mobilidade. Obviamente não integralmente, mas você diminui e muito a pressão que se tem dos fluxos centro-periferia, periferia-centro. Porque os trabalhadores vão poder morar mais perto do seu local de trabalho. E, ao mesmo tempo, a geração de postos de emprego e mais infraestrutura urbana e serviços públicos nas regiões periféricas. O conceito de cidade monocêntrica está ultrapassado. Nós temos que trabalhar com a ideia de cidades policêntricas. Cidades que tenham vários centros diversificados de geração de emprego, de comércio, de serviços públicos, em que o fluxo diário não seja sempre o mesmo. Isso é capaz de resolver o problema da mobilidade, isso se faz com reforma urbana, que está no nosso programa, e nós vamos fazer. E tem outra questão que foi escolhida pela plateia, é a criação do PPI, que melhorou a articulação do setor privado e setor público, definindo projetos como melhor elaborados tecnicamente, financeiramente. Eu queria sua avaliação em relação a isso. Manutenção, reforço, ampliação, como ficaria? Olha, nem Jesus Cristo agradou a todos. Eu não vim aqui hoje com a pretensão de agradar inteiramente a todos que vão nos ouvir, vocês devem imaginar isso. Eu sou contra o PPI. Né? Acho que não é o caminho que vai destravar investimentos em infraestrutura. Acho que nós temos, sim, isso não quer dizer que nós vamos demonizar o setor privado. Às vezes pode parecer, se dá essa ideia de que, olha, não quer saber, para ele o que vale é o público, né, e não é possível empreender com o setor privado. Obviamente não. Né? O setor público tem um papel fundamental para a retirada da crise, para investimento. Agora, o setor privado, quando se trata de obras públicas, seja de infraestrutura, seja de serviços, obras de qualquer natureza, ele tem que estar direcionado por um interesse público. Obviamente ele deve atuar. Né? Na construção civil, nós não temos, por exemplo, uma construtora pública no Brasil. É o setor privado que atua, na construção pesada, igualmente. Né? Agora, eu quero dar um exemplo aqui de como eu entendo essa atuação. De como eu entendo, porque já fiz parte. O programa Minha Casa Minha Vida tem duas modalidades. Uma das modalidades é o FAR, o Fundo de Arrendamento Residencial, que representa 98,5% de tudo que se fez no Minha Casa Minha Vida desde 2009. O FAR, para quem conhece, é o setor privado que protagoniza, as empreiteiras, as construtoras vão, apresentam projetos na Caixa Econômica Federal, tem regras básicas para o projeto, vão lá, apresentam um terreno e executam. Regras, aliás, muito questionáveis, porque a Caixa Econômica paga. Ainda hoje praticamente, Minha Casa Minha Vida foi liquidado por esse governo, como liquidou todas as políticas públicas no país. Agora, o Minha Casa Minha Vida paga um valor fixo por unidade habitacional, independente de onde se constrói, independente do tamanho do apartamento. Só bota um tamanho mínimo de 39 metros quadrados. Isso gerou sobrelucro. Como é que o setor privado obteve sobrelucro nesta espécie de parceria com o setor público? Ele pegava o pior terreno que ele tinha. As construtoras têm bancos de terrenos hoje no Brasil, muito mais do que o poder público. Aí tem um terreno aqui no centro de São Paulo, tem outro lá no fundão de Ferraz de Vasconcelos. Se a Caixa vai pagar o mesmo valor pela unidade habitacional onde ele construir, eu não preciso perguntar onde é que ele constrói. Aliás, onde é que se construiu. Minha Casa Minha Vida foi feito nos fundões de todas as cidades do Brasil, reproduzindo o problema urbano que a gente falava agora aqui há pouco. Essa lógica, com terrenos micados, gerou um sobrelucro. Os apartamentos, que você não consegue abrir o fogão que bate na geladeira,
Abriu o armário que bate na cama, as pessoas colocadas lá sem dignidade, e essa foi o modelo, um certo modelo de parceria entre o público e o privado. Um modelo que deu muita rentabilidade ao privado. É verdade, construiu moradias, isso é importante, teve subsídio, isso é importante, mas o fez em condições menos adequadas do que poderia fazer. Qual é o exemplo que eu acredito? Onde foi uma gota no oceano. O outro, 1,5% do recurso do Minha Casa Minha Vida. Foi o chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que eu, enquanto coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, junto com a nossa equipe, gerimos alguns projetos. Como era nesse caso? A entidade social, o movimento social, que organiza os futuros moradores daquele determinado empreendimento, elaborava o projeto, discutia amplamente o projeto com as famílias, fazia a escolha do terreno e, depois, buscava, por meio de chamamento, construtoras gericadas, habilitadas na Caixa Econômica Federal para executar a obra. As grandes, as maiores, que conseguiam fazer 39 metros quadrados, né, lá no fundão de não sei onde, com 3.000 unidades habitacionais e tinham um lucro extraordinário, nem queriam conversa. Agora, as pequenas e médias topavam e tiveram rentabilidade. Ganharam, evidentemente. Ninguém ia entrar se não tivesse o ganho. Teve o seu BDI lá garantido. Mas sabe qual foi o resultado? Nós fizemos o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida do Brasil. Com o mesmo dinheiro que no outro modelo se fez 39 metros quadrados, nós fizemos 63 metros quadrados, com 3 dormitórios, com varanda e com elevador. Está lá para quem queira ver. Tem 2 exemplos, inclusive, aqui na região metropolitana de São Paulo. Um em Taboão da Serra, outro em Santo André. Os 2 bem localizados. Se fez uma parceria, o setor privado entrou. Através das regras, construtoras participaram, lucraram, mas lucraram em padrões minimamente civilizados. E as pessoas tiveram uma moradia digna, em condições adequadas, né, com, enfim, o que merecem e o que deve ser uma política pública no Brasil. O tipo de parceria que eu acredito é essa. É uma parceria que assegure direitos, que assegure dignidade. Aliás, quem trabalhou na obra foram os futuros moradores, né? Que assegure direitos, dignidade e que permita empreender. Nós não somos contra que se empreenda. Nós queremos crescimento econômico. Nós queremos geração de empregos no país. Agora, isso não pode ser feito à custa de direitos. E é possível fazer isso compatibilizando direitos, desde que seja um projeto guiado e direcionado pelo investimento público e com regras que sirvam, sobretudo, à maioria da população brasileira. É isso, então. Agradeço muito, Guilherme Boulos, pela sua participação aqui no nosso Fórum dos Presidenciáveis. Um ótimo dia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise, e agradeço a todos. Muito bem. Nossos agradecimentos ao candidato Guilherme Boulos, mas nós pedimos que o senhor se mantenha no palco, por gentileza, para a entrega da agenda de propostas para a infraestrutura 2018 ao senhor, que será feita através do presidente do Conselho de Administração da ABDIB, Britaldo Soares. Obrigado. Aqui é a agenda de propostas que foi preparada pelos grupos técnicos da ABDIB, colaboração das empresas associadas, discutido pelos conselhos de administração e consultivo. O que a gente quer, com toda a sua objetividade? Considere essas propostas e enriqueça o seu programa. E nós vamos agradecer muito. Muito obrigado. Tchau. Nossos sinceros agradecimentos, então, a Guilherme Boulos. Informamos que o candidato concederá entrevista coletiva, então nós pedimos aos jornalistas que se dirijam à sala de coletiva que fica no subsolo. Nós faremos agora uma pausa no ABDIB Fórum. Convidamos os presentes para se dirigirem ao foyer ou aqui na sala ao lado, locais onde será servido o almoço. Nós retornaremos às atividades pontualmente às 14 horas com o candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin. Aos senhores e aos que nos acompanham pelas redes sociais, um bom apetite e até já.